Perispírito e as modalidades mediúnicas. O fenômeno mediúnico e o porquê da existência de diferentes modalidades de mediunidade. A faculdade mediúnica será deste ou daquele tipo conforme a região do organismo em que as células do perispírito apresentem maiores possibilidades de desvinculação das que lhe corresponde no corpo físico. Desse modo, se for os órgãos da visão que ocorre a maior liberdade das células do perispírito, a mediunidade assumirá a forma de vidência. Se nos órgãos da audição, a de audiência, se nos da fala, a de psicofonia e assim por diante. Devemos notar que os órgãos aqui referidos não são os periféricos, olhos, ouvidos, mãos, mas fundamentalmente as regiões do cérebro responsáveis por seu comando. De fato, a ciência demonstrou que há no cérebro grupos de neurônio, células nervosas, mais ou menos especializadas para as diversas faculdades sensoriais e motoras. No caso da visão, por exemplo, tais neurônios recebem, através do nervo óptico, os impulsos elétricos gerados na retina, sinais esses que a alma interpreta como imagens. O mesmo se dá com os demais sentidos. No caso das funções motoras, ao comando da alma, determinados centros cerebrais enviam, através dos diferentes nervos, impulsos elétricos aos músculos, resultando daí os movimentos corporais. Para fins didáticos, Kardec dividiu os médiuns em duas grandes categorias, os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. Os primeiros são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Os segundos, os que são próprios a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Do livro Encontro Marcado de Emmanuel, capítulo Examinando a Mediunidade. O exercício da mediunidade nas tarefas espíritas exige uma larga disciplina mental, moral e física, assim como grande equilíbrio das emoções. Do livro No Invisível, capítulo 4. Em todo ser humano existem rudimentos de mediunidade, faculdades em germe que se pode desenvolver pelo exercício. Para o maior número, um longo trabalho perseverante é necessário. Em alguns, essas faculdades se revelam desde a infância e, sem esforço, vêm a atingir, com os anos, um alto grau de perfeição. Representam, em tal caso, o resultado das aquisições anteriores, frutos dos esforços efetuados na Terra ou no espaço, aquisição que trazemos conosco ao renascer. Entre os sensitivos, muitos têm a intuição de um mundo superior, extraterrestre, em que existem, como em reserva, poderes que lhes é possível adquirir mediante íntima comunhão e elevadas aspirações, para em seguida os manifestarem sob diversas formas, apropriadas à sua natureza: adivinhação, ensinamento, ação curativa e outros. Aplicada em tal sentido, a mediunidade torna-se uma faculdade preciosa, por meio da qual podem ser liberalizados imensos benefícios e realizadas grandes obras. À humanidade seria facultado um poderoso elemento de renovação, se todos compreendessem que há acima de nós um inesgotável manancial de energia de vida espiritual, que se pode atingir por gradativo adestramento, por constante orientação do pensamento e da vontade, no sentido de assimilar as suas ondas e radiações, e com o seu auxílio,
desenvolver as faculdades que em nós existem ocultas. A aquisição dessas forças nos bloqueia contra o mal, nos coloca acima dos conflitos materiais e nos torna mais firmes no cumprimento do dever. Nenhum entre os bens terrenos é comparável à posse desses dons. Sublimados a seu mais alto grau, fazem os grandes missionários, os renovadores, os grandes inspirados. Como podemos adquirir esses poderes, essas faculdades superiores? Descerrando nossa alma pela vontade e pela prece às influências do alto. Do mesmo modo que abrimos as portas da nossa casa para que nela penetrem os raios do sol, assim também por nossos impulsos e aspirações, podemos franquear aos eflúvios celestes o nosso ego interior. É aí que se manifesta a ação benéfica e salutar da prece. Pela prece humilde, breve e fervorosa, a alma se dilata e dá acesso às irradiações do divino foco. A prece, para ser eficaz, não deve ser uma recitação banal, uma fórmula decorada, antes uma solicitação do coração, um ato da vontade que atrai o fluido universal, as vibrações do dinamismo divino. Ou ainda, a alma exterioriza-se por um vigoroso surto e, consoante o impulso adquirido, entra em comunicação com os mundos etéreos. Assim, a prece rasga uma vereda fluídica pela qual sobe as almas humanas e baixam as almas superiores, de tal modo que uma íntima comunhão se estabeleça entre umas e outras, e o espírito do homem seja iluminado e fortalecido pelas centelhas e energias despendidas das celestiais esferas. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.